bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre esse livro que é um grande sucesso, já virou animação de stop motion e tem muito fã por aí, que é o Coraline do Neil Gaiman. Mas antes da gente falar do Coraline, não esquece de já deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? Coraline foi publicado originalmente em 2002 e no ano passado ganhou uma edição nova aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E aí, né, amores? A gente já sabe que a Intrínseca não brinca em serviço e olha que edição babado que ela fez. Capa dura, pintura trilateral. Gente, esse roxo é uma coisa assim maravilhosa. Fitilho e um marcador de páginas super fofo que vem junto com o livro, que aí tá escrito atrás, uma história assustadora sobre uma menina corajosa. E essa edição aqui também vem com ilustrações do Chris Riddle, que é um famoso ilustrador britânico, que ele também já trabalhou em outros livros do Neil Gaiman. E o livro é uma história de terror infanto-juvenil que conta a história da Coraline, que se muda com os pais para uma casa enorme e muito antiga. E, gente, a casa era tão grande que ela era dividida em vários apartamentos, então várias pessoas moravam nessa mesma casa. No apartamento embaixo do da família de Coraline moravam duas senhoras que tinham sido atrizes na juventude, a senhorita Spink e a senhorita Forceville, e elas moravam com vários cachorros. Já no apartamento de cima do da família da Coraline, morava um senhor bem esquisito, bem estranho, assim, com um jeito meio doido, e que ele dizia que ele treinava ratos de circo. E não era só a casa em si que era enorme, gente, toda a área da casa era gigantesca. Tinha um jardim imenso, uma quadra de tênis abandonada e até um poço que ninguém mais utilizava. E até o dia que a Coraline chegou lá com a família para morar, a senhorita Spink e a senhorita Forceville alertaram a Coraline e a família dela para não brincar naquela área do poço, porque o poço era muito profundo. E tinha também um gato preto que zanzava ali pelo quintal, mas que ele não dava muita bola e fugia na menor aproximação da Coraline. Os pais da Coraline trabalhavam em casa, mas trabalhavam bastante, gente. E como a Coraline estava assim, numa casa nova, numa cidade nova, as aulas ainda não tinham começado, ela estava se sentindo bem entediada. Então ela aproveitava para explorar bastante a casa e os jardins. E no apartamento da Coraline ficava uma sala de visitas que os pais falavam que ela só seria usada em ocasiões especiais, onde eles guardavam os móveis caríssimos que a avó da Coraline deixou de herança. E um dia ela percebeu que nessa sala tinha uma grande porta de madeira talhada e ela ficou curiosa para saber onde é que essa porta ia dar. Ela perguntou para a mãe dela pegou a chave daquela porta, era uma chave dessas de ferro, pesadas, bem grandes e já enferrujada, abriu e aquela porta não dava em lugar nenhum. Ela era fechada com uma parede de tijolos. Então a mãe da Coraline explicou para ela que essa parede de tijolos dava em outro apartamento, que estava vazio, que ainda estava à venda. Naquela mesma noite, a Coraline demorou para pegar no sono. E aí ela ouviu um barulho no corredor, foi até lá e ela viu alguma coisa, uma sombra preta se mexendo e indo em direção à sala de visitas. Quando a Coraline chegou lá e acendeu a luz, não tinha ninguém. Mas a porta de madeira talhada estava aberta, o que ela achou muito esquisito, porque ela tinha certeza que a mãe dela tinha trancado aquela porta. Mas ela resolveu deixar pra lá, voltou pro quarto e foi dormir. No dia seguinte, a Coraline encontrou o velho, aquele velho meio esquisito que morava no andar de cima do dela. E ele falou que ele tinha um recado pra ela, que quem tinha mandado dar o recado eram os ratos que ele treinava. E eles mandaram ele dizer o seguinte pra ela: não atravesse a porta. Ela achou aquilo tudo muito estranho e resolveu ir até a casa da senhorita Spink e da senhorita Forceville. Elas ofereceram um chá para Coraline, como sempre, e a senhorita Spink falou que podia ler o futuro da Coraline nas folhas do chá. E a senhorita Spink ficou muito assustada, porque ela falou para Coraline que o chá estava dizendo que ela estava correndo perigo. Então ela deu uma pedra para Coraline que tinha um buraco no meio, que ela falou que aquela pedra iria ajudar a proteger a Coraline. No dia seguinte, enquanto a mãe foi ao supermercado, a Coraline, muito curiosa, pegou a chave daquela porta de madeira e resolveu abrir. Só que quando ela abriu, ela teve uma grande surpresa. Por que, Brasil? Porque
porque não tinha mais a parede de tijolos e sim um grande corredor escuro. E a Coraline, muito corajosa, atravessou esse corredor e chegou em um outro apartamento que tinha o mesmo piso que o dela, o mesmo papel de parede, as mesmas características, os mesmos móveis, ou seja, ela estava dentro do próprio apartamento. E aí a Coraline deu de cara com uma mulher muito parecida com a mãe dela, só que bem mais magra, pálida e que tinha botões no lugar dos olhos. E assim como ela tinha uma outra mãe, ela também tinha um outro pai. E eles falaram para Coraline que eles estavam esperando por ela há muito tempo e eles queriam que ela ficasse ali com eles para sempre. A Coraline, entendendo que aquele lugar era muito misterioso, esquisito, meio assim assombroso e que podia guardar algum perigo, correu de volta pelo corredor pro apartamento original dela. Mas ela achou muito esquisito, porque os pais dela não estavam em casa, acabou anoitecendo, Coraline foi dormir e quando amanheceu ela foi até o quarto dos pais e a cama dele estava intacta. Os pais da Coraline tinham desaparecido. E eu prometo que a partir de agora eu não dou mais spoiler da história da Coraline. E gente, eu realmente gostei muito do livro. Eu nunca tinha lido nada do Neil Gaiman. Foi a minha primeira experiência com ele. E ó, não pensa que por ele ser um livro infanto-juvenil, que ele não traz reflexões pra nós adultos, não. Ele traz muita coisa pra gente pensar. E eu sou um tanto medrosa. Teve vários momentos que eu realmente fiquei com medo da história da Coraline. E o que eu gostei muito é que parece que a gente tá dentro da cabeça da Coraline o tempo todo, sabe? A gente tá ali o tempo todo com ela, a gente não tá vendo a história de fora, a gente tá vendo a história de dentro da cabeça dela. E não pensem que ele é um livro que subestima a imaginação das crianças não, viu? Ele valoriza demais isso. Ele é um livro que fala muito sobre coragem, né? Sobre essa questão da gente enfrentar os nossos medos, mas eu acho que ele também toca nessa questão da gente aprender a valorizar aquilo que a gente tem, as pessoas que estão ao nosso redor e pra gente tomar cuidado um pouco também com aquilo que a gente idealiza, né? Porque às vezes a gente idealiza um mundo perfeito que não existe. Na verdade, ele vai ter tantos defeitos ou é pior do que aquilo que a gente tá vivendo agora. E a edição realmente tá muito linda, gente. É apaixonante. Olha só, vou mostrar uma aqui. Uma ilustração para vocês muito maravilhosa do Chris Riddle. E assim, a cada início de capítulo tem uma ilustração e um destaque de frase a respeito do que aquele capítulo vai tratar. E como eu falei lá no começo do vídeo, essa edição tem uma introdução escrita pelo próprio Neil Gaiman em 2002, em comemoração aos 10 anos da publicação de Coraline. E nela, ele conta que ele começou a escrever a história de Coraline para a filha dele, Holly, de 5 anos. Depois que em 1987 ele mudou para uma casa muito grande que era dividida em vários apartamentos. Então a gente sabe bem aí da onde veio a inspiração para escrever essa história. Mas em um determinado momento ele acabou deixando a história da Coraline de lado e só foi trabalhar de novo com o texto 6 anos depois. É por isso que aqui na dedicatória ele fala que ele começou escrevendo para Holly, mas terminou escrevendo para Maddie, que era a outra filhinha dele. E ele também conta pra gente que, na verdade, ele quis escrever Coraline porque era uma história que ele queria ter aprendido quando era criança. Que ser corajoso não é não ter medo. Ser corajoso é ter medo e mesmo assim fazer o que é certo. Ah, e ele conta uma curiosidade super legal pra gente também. Ele conta que o nome original da personagem seria Caroline, mas ele acabou digitando errado e aí quando ele percebeu que ele tinha digitado Coraline, ele não quis arrumar porque ele falou que esse nome ia contar uma história pra ele. Ele também já deu algumas entrevistas falando que as grandes inspirações que ele teve pra escrever Coraline foram os contos dos irmãos Grimm, que eram na verdade aqueles contos de fada que não tinham nada de fofos, nada de legais, as Crônicas de Nárnia e Alice no País das Maravilhas, e de fato tem bastante referência da Alice aqui dentro. E ele também é um autor de grande sucesso, já publicou vários livros, como Sandman, Os Lobos Dentro das Paredes, e ele também escreveu uma biografia do Duran Duran, ele é roteirista de série, dirige, enfim, é aquele cara que faz tudo. E pra quem não sabe, o livro ganhou uma animação em stop motion em 2009, feito pelo Henry Selick, o mesmo diretor de O Estranho Mundo de Jack, que todo mundo pensa que é o Tim Burton, e James e o Pêssego Gigante. E gente, por favor, sentem, porque eu tenho um dado pra compartilhar com vocês. O stop motion da Coraline foi filmado, só a parte da filmagem, 4 anos. Eles levaram
4 anos só para filmar Coraline. E o stop motion foi indicado a melhor animação no Oscar de 2010. E quem dá vida, quem dá voz a Coraline é a atriz Dakota Fanning. Obviamente tem várias coisas que são diferentes do livro. Eu até vi uma entrevista com o Henry Selick falando que de princípio ele tinha escrito um roteiro bem fiel ao livro, mas que ele começou a perceber, conforme o trabalho foi andando, que aquilo não era legal, que não ia funcionar muito no cinema. E o Neil Gaiman estava de acordo com as alterações, então eles acabaram trabalhando com aquilo que seria melhor para o stop motion. Por exemplo, na animação, a Coraline acaba fazendo uma grande amizade com o Wyborne, que é um menino que ele é neto da dona daquela casa toda. Mas no livro, por exemplo, ele não existe. E ao contrário do livro, a animação se passa nos Estados Unidos e não na Inglaterra. Essa também foi uma escolha e um pedido do Henry Selick, porque ele disse que ele conseguiria ali estar mais familiarizado se a história se passasse nos Estados Unidos. Bom, eu assisti a animação também e tem coisas que eu gosto mais na animação, tem coisas que eu gosto mais no livro. Eu acho que o livro é mais sombrio, principalmente quando ela vai pro outro mundo, sabe? Que eu até falei aqui que eu senti um medinho lendo Coraline e na animação isso não aconteceu. Um parênteses que eu esqueci de mostrar a outra mãe dela aqui, ó, na quarta capa do livro, gente. Como é que eu esqueci disso? E eu acho que na animação, os pais da Coraline são bem frios, distantes, relapsos, quase assim, estúpidos com ela mesmo. O que eu não tive essa sensação lendo o livro. Eu achei que no livro, tudo bem, eles trabalham bastante de fato, mas eles são carinhosos com ela. Mas eu acho que os dois super valem a pena. Leiam o livro, assistam a animação e ó, 2022 talvez a gente tenha umas surpresas aí, porque vai ser o aniversário de 20 anos da primeira publicação do livro. E eu acho que uma coisa assim que pra nós, né, que já somos adultos, que o Coraline traz, é que ele traz aquela coisinha, sabe que a gente tinha na infância, que a gente adorava ler, falar, contar histórias de terror? Eu acho que o Coraline traz um pouquinho isso pra gente. Enfim, é um livro para crianças de todas as idades. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Você já leu Coraline, viu a animação, é fã também? Deixa uma mensagem aqui pra mim. Não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo livro.